Damos início à audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2024. Objetivo do encontro: avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. São metas de receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e o montante da dívida pública. No segundo quadrimestre, período de maio a agosto de 2024, as receitas: fixada, 163.200.000, realizado, 158.438.000, menos 2,92% da meta. Despesas: 147.130 a meta, realizado, 172.863, 17,49 acima. Resultado orçamentário do quadrimestre é um déficit orçamentário de 14.424.673,83. O déficit se deve às despesas realizadas com operação de crédito do Finisa. Comparativo dos quadrimestres. Receita: primeiro quadrimestre, 148.373.000, segundo quadrimestre de 2024, 158.438.000, 6,78% a mais no segundo quadrimestre. As despesas: primeiro quadrimestre, 159.528.000, segundo quadrimestre, 172.863.000, 8,36% a mais no segundo quadrimestre. Resultado: nos dois quadrimestres foram déficits orçamentários, 11.155.000 no primeiro bimestre, 14.424.000 no segundo quadrimestre, 29,31% a mais no segundo quadrimestre. Evolução, comparado com o mesmo quadrimestre de 2023. Então, de maio a agosto de 2023, receita 144.681.000, no segundo quadrimestre em 2024, 158.438.000, 9,51% o acréscimo em 2024. Agradecemos a presença do vereador Clécius. Despesas: no quadrimestre em 2023, 116.070.000, no quadrimestre de 2024, 172.863.000, 48,93%. O resultado orçamentário em 2023, superávit de 28.611.000, um déficit em 2024 de 14.424.000. Então, uma diferença grande na despesa, lembrando que isso aqui se deve às despesas empenhadas com recurso do Finisa. Agradecemos também a presença do vereador Sassá. As receitas no quadrimestre. Então, no total, a previsão era 163.200.000, realizado 158.438.000, menos 2,92% da meta. Dos tributos municipais, realizado 27.711.000, 16,27% acima da meta de 23.833.000. Receita de contribuições, meta 6.903.000, realizado 6.390.000, menos 7,43%. Receita patrimonial, meta 14.886.000, realizado 19.494.000, 30,96% acima da meta. Receita de serviços, previsão 337.000, realizado 102, menos 69,51%. Transferências correntes, a previsão 80.616.000, realizado 81.361.000, 0,92% acima do previsto.
Outras receitas correntes, previsão 6.318.000, realizado 6.065.000, menos 4%. Receita intra-orçamentária, previsto 7.305.000, realizado no quadrimestre 6.378.000, menos 12,69. Operações de crédito, previsão 23 milhões, realizado 10.383.000, menos 54,85%. Transferência de capital, não havia previsão, foi realizado 550.000. No gráfico, a composição da receita no segundo quadrimestre. Os tributos municipais, 18% do total da receita. Receita de contribuições, 4% da receita total. Receita patrimoniais, 2%. Receita de serviços, não chega a 1%. Transferências correntes, 51% do total das receitas. Outras receitas correntes, 4%. Receita intra-orçamentária, 4%. Operação de crédito, 7%. No primeiro quadrimestre, tributos municipais, 15% da receita total. Contribuições, 4%. Patrimoniais, 2% da receita total. Transferências correntes, 58% do total das receitas. Outras receitas correntes, 4%. Receita intra-orçamentária, 6%. Operação de crédito, 3% da receita total. Transferências de capital, 1%. De maio a agosto de 2023, então, no segundo quadrimestre de 2023, os tributos municipais, 19% do total da receita, contribuições 4% da receita total, patrimoniais 2%, transferências correntes 52% do total da receita, outras receitas correntes 4%, intra-orçamentária 5% e transferências de capital 1%. Operações de crédito 1% da receita total. Evolução da receita em 2024, comparando o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre. De janeiro a abril e de maio a agosto. Os tributos municipais, no primeiro quadrimestre, 22.938.000, no segundo quadrimestre, 27.711.000, 20,81% a mais no segundo quadrimestre. Contribuições, menos 2,67% no segundo quadrimestre. 6.565.000 no primeiro quadrimestre, 6.390.000 no segundo quadrimestre. Receitas patrimoniais, primeiro quadrimestre, 12.568.000, segundo quadrimestre, 19.494.000, 55,10% a mais no segundo quadrimestre. Receita de serviço, primeiro quadrimestre 38.000, segundo quadrimestre 102.000, 165,92% de acréscimo no segundo quadrimestre. Transferências correntes, primeiro quadrimestre 86.033, segundo quadrimestre 81.361, menos 5,43% no segundo quadrimestre. Outras receitas correntes, um aumento de 6,66% no segundo quadrimestre. 5.686.000 no primeiro quadrimestre, 6.065.000 no segundo quadrimestre. Receita intra-orçamentária, uma redução de 27,37% no segundo quadrimestre. 8.781.000 no primeiro quadrimestre, 6.378.000 no segundo quadrimestre. Operação de crédito. Primeiro quadrimestre, 4.256.000, segundo quadrimestre, 10.383.000, 143,96% a mais no segundo quadrimestre. Transferências de capital, 1.503.000 no primeiro quadrimestre, 550.000 no segundo, menos 63,42%. Agora, o mesmo quadrimestre em 2023 e em 2024. De maio a agosto de 2023, maio a agosto de 2024. Nós temos no total, em 2023,
144.681.000 a receita. Em 2024, no mesmo quadrimestre, 158.438.000, 9,51% de aumento em 2024. No gráfico, então nós temos aos tributos municipais 27.066 em 2023, 27.711 em 2024, 2,61% maior em 2024. Receita de contribuições, 6.292 em 2023, 6.390 em 2024, 1,56% maior. Receitas patrimoniais, 20.871 em 2023, 19.494 em 2024, menos 6,59%. Receita de serviço, menos 77,95% em 2024, 466 mil em 2023, 102 mil em 2024. Das transferências correntes, cresceu 7,64% em 2024, 75.585 em 2023, 81.361 em 2024. Outras receitas correntes, cresceu 18,24% em 2024, 5.129 em 2023, 6.065 em 2024. Receita intra-orçamentária, menos 2,16% em 2024, 6.519 em 2023, 6.378 em 2024. Operação de crédito, um crescimento de 793,54% em 2024. 1.162 em 2023, 10.383 em 2024. Transferências de capital, 2024, menos 58,22% que em 2023. 1.316 em 2023, 550 mil em 2024. Agora aqui, por origem, receita por origem, de recursos próprios. Então, os recursos próprios, tá? São os tributos municipais, as contribuições de iluminação pública e a previdenciária, que são as contribuições patronais e dos servidores do Executivo e da Câmara ao FUNPREV. Patrimonial, principal aqui são os rendimentos de aplicação, serviços, outras receitas correntes e alienação de bens, se tiver, também é recurso próprio. Então, previsão de 59.584, realizado 60.143 de recursos próprios, 11,01%. Das transferências correntes, previsão 80.616, realizado 81.361, 0,92%. Operação de crédito, previsão 23 mil, realizado 10.383, menos 54,85%. Transferências de capital, realizado 550 mil, não tinha previsão. Tá? No total, foi realizado 163.200, previsto 163.200, realizado 158.438, menos 2,92% da previsão. O gráfico aqui por origem de recurso. Com recursos próprios, recursos, né, que são direto aqui no município. 42% da receita total, 51% de transferências correntes, 7% de operações de crédito. No primeiro quadrimestre, os recursos próprios foram 38% do total da receita, transferências correntes 58%, operações de crédito 3% e transferência de capital 1%. De maio a agosto de 2023. Recursos próprios 43% da receita, transferências correntes 53% e operação de crédito 1% da receita.
As despesas no quadrimestre. Total das despesas, previsão 147.130.000, realizados 172.863.000, 17,49%. Lembrando, tá? Esse acréscimo de despesas são as despesas que foram empenhadas com recurso do Finisa. Então, como no recurso do Finisa você não recebe o dinheiro, é conforme a execução dos projetos, tá? Por exemplo, uma obra você vai recebendo conforme vai executando a medição e ele é por desembolso, né? E você não pega o recurso inteiro e vai pagando. Então, você pega conforme desembolso trimestral a previsão de pagamentos. Então, por isso que você tem um valor maior empenhado e que está menor do que a receita, né? Por isso que nós temos aquele déficit orçamentário, tá, de 14 milhões. Então, das despesas correntes, pessoal em cargos sociais, realizado 63.248.000, 13,71% maior que o previsto. Juros em cargos da dívida, realizado 1.736.000, 3,57% do previsto. Outras despesas correntes, 51.029.000, 3,63% do previsto. Das despesas de capital, tá, previsão 30.928.000, realizado 45.669.000, 47,66% a mais. Investimentos, realizado 43.517.000, 52,05% do previsto. Amortização da dívida, 2.151.000, menos 6,77% do previsto de 2.308.000. Das despesas intraorçamentárias, aqui que são as contribuições dos servidores e as patronais para o Fundo Previdenciário. Realizado 11.179.000, previsto 9.662.000, 15,70% a mais. No gráfico. Então, a composição da despesa. 41% da despesa são despesas com pessoal em cargos sociais. 1% com juros em cargos à dívida. Outras despesas correntes correspondem a 32% da despesa total. Investimentos, 25% da despesa. E amortização da dívida, 1%. No primeiro quadrimestre de 2024, pessoal em encargos sociais estava perfazendo 38% do total das despesas. Juros em encargos sociais, 1%. Outras despesas correntes, 52% da despesa total. E investimentos correspondeu a 6% do total da despesa e amortização da dívida, 3%. Agora, aqui no segundo quadrimestre de 2023, maio a agosto de 2023, pessoal em cargos sociais, 55% da despesa total, juros em cargos da dívida, 1%, outras despesas correntes, 39%, investimentos, 3%, e amortização da dívida, 2%. A evolução da despesa em 2024. Então, primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Pessoal em cargos sociais. Então, um aumento de 13,59%. 61.377.000 no primeiro quadrimestre, 69.718.000 no segundo quadrimestre. Juros em cargos da dívida. Aumento de 3,74% no segundo quadrimestre. 1.674.000 no primeiro quadrimestre, 1.776.000 no segundo. Outras despesas correntes, menos 32,25% no segundo quadrimestre, 80.266.000 no primeiro quadrimestre, 55.738.000 no segundo quadrimestre. Investimentos, um aumento de 341,41% no segundo quadrimestre, 9.858.000 no primeiro, 43.517.000 no segundo quadrimestre. Amortização da dívida, menos 50,55% no segundo quadrimestre. 4.351.000 no primeiro quadrimestre, 2.151.000 no segundo quadrimestre. Essa diferença, o que é? É aquele parcelamento que foi feito com o FUNPREV, né, que foi autorizado pela Câmara, foi feito, e ele foi pago
o valor total do ano já no primeiro quadrimestre para economizar com juros. Tá? Então, para evitar o acréscimo de juros, foi pago 2.300.000 já no primeiro quadrimestre. Então, por isso que tem essa diferença grande aqui. Evolução, então, comparando maio, agosto de 2023, maio, agosto de 2024. Pessoal em encargos sociais, um aumento de 8,60% em 2024. 64.195.000 em 2023, 69.718.000 em 2024. Juros e encargos da dívida, mais 3,83% em 2024. 1.672 2023, 1.736 2024. Outras despesas correntes, 44.866 2023, 55.738 2024. Então, um acréscimo de 24 e 23%. Investimentos, maior em 1.100,25% em 2024. 3.625.000 em 2023, 43.517 em 2024. Amortização da dívida, mais 25,85% em 2024. 1.709.000 em 2023, 2.151.000 em 2024. Tá? Agradecemos a presença também do vereador Ezequiel, que está conosco. Então, aqui, ó, nesse investimento, nós vemos aqui, tá, que são aqueles recursos do FINISA. Tá? Então, são empenhos com recurso do FINISA. As metas fiscais, então, do segundo quadrimestre aqui, em termos de resultado primário. Tá? Então, aqui no segundo quadrimestre. Nesse caso aqui, as despesas aqui não é despesa empenhada, aqui são as despesas pagas. Tá? Então, é o pagamento, as despesas pagas do ano, né, de 2024, e pagamentos de restos a pagar também. Tá? Então, aqui é a despesa paga. Receita total no quadrimestre, 125.141.000, receitas primárias, 112.268.000. Então, é a receita total menos rendimento de aplicação financeira e menos as receitas de operação de crédito. Tá? Então, é a receita primária. Despesa total no quadrimestre, 140.093.000. Despesas primárias, 135.256.000. Então, aqui os pagamentos de despesa. Aqui são a despesa total menos aqui os pagamentos de despesas de juros e encargos da dívida e de amortização da dívida, que é a despesa primária. Resultado primário, menos 22.987.000. Previsto era de menos 26.987.000. Tá? Então, o que se deve esse resultado negativo aqui? Principalmente são as receitas de operação de crédito, né, que elas são descontadas daí no cálculo. Tá? Metas fiscais, então, para o ano. Tá? Agora nós vamos ver aqui dados de janeiro a agosto de 2024. E nos comparativos de 2023, janeiro a agosto de 2023. Então, as metas para o ano. Receita, 489.600.000. Realizado até agosto, 366.801.000. Então, até agora, realizou 62,67% da meta. Despesas. Previsão, 441.390.000. Realizado, 332.391.000. Realizou até agora 75,31% da previsão. Resultado orçamentário, então, de janeiro a agosto, é um déficit orçamentário de 25.579.000. Então, lembrando novamente que isso se deve por causa dos empenhos do FINISA, que não entra a receita. Tá? Nós empenhamos sem o resultado primário. Então, previsto para o ano, menos 53.481.000. De janeiro a agosto, menos 28.878.000. Resultado nominal, previsão, menos 13.866.000, realizado até agosto, menos 26.784.000.
A dívida pública, seria uma previsão do ano aqui, 97.833. Em agosto, a dívida está em 48.454. Já tem um demonstrativo aqui na frente da dívida, tá? Para a gente entender essa dívida aqui. A dívida consolidada líquida seria também 97.833. Em agosto de 2024, essa dívida está em menos 34.876. Então, a evolução das metas fiscais. 2023, a receita foi 287.483. Em 2024, 306.811. 6,72% a mais em 2024. As despesas. 2023, 263.775. 2024, 332.391. 26,01% a mais. Resultado, um superávit orçamentário em 2023 de 23.708, em 2024 um déficit orçamentário de 25.579. Então, no resultado, menos 207,90% em 2024. Evolução da receita em 2024. Então, aqui os tributos municipais, 53.335 em 2023, 50.649 em 2024, menos 5,04%. Contribuições, 13.115 em 2023, 12.955 em 2024. Receitas patrimoniais, 36.847 em 2023, 32.063 em 2024, menos 12,98%. Serviços, 619 mil em 2023, 141 mil em 2024, menos 77,17%. Transferências correntes, 152.345 em 2023, 167.394 em 2024, 9,88% a mais. Outras receitas correntes, menos 9,43% em 2024. 12.975 em 2023, 11.572 em 2024. Receita intra-orçamentária, 14.462 em 2023, 15.160 em 2024, 4,42% a mais. Operação de crédito, em 2023, 2.132, em 2024, 14.640, 586% a mais em 2024. Transferências de capital, 1.316 em 2023, 2.053 em 2024, 55,98% a mais. Evolução da despesa. Pessoal em cargos sociais, então aumentou 9,43% em 2024, 119.804 em 2023, 131.096 em 2024. Juros em encargos da dívida, então diminuiu 3,19%. 3.523 em 2023, 3.410 em 2024. Outras despesas correntes, 123.651 em 2023, 138.004 em 2024, 11,61% maior em 2024. Investimentos, 387,56% maior em 2024. 10.947 em 2023, 53.376 em 2024. A amortização da dívida, um aumento de 11,19%. 5.848 em 2023, 6.502 em 2024. Agora, a dívida pública. Tá. Então, o que nós temos? Uma dívida contratual em 31 de agosto de 2024 de 48.454.
As deduções da dívida, 83.331.000, dívida consolidada líquida, menos 34.876.000, tá? Ou seja, daria para pagar a dívida e ainda sobraria 34.876.000 em disponibilidade. Essa dívida contratual. Então, a dívida contratual. Nós temos lá a dívida de 48.454.000, que é pavimentação do Rio Alegre, 647.000. Pavimentação da área 6, um saldo ainda de 3.829.000. Do Finisa, tá? Do primeiro Finisa, tem um saldo de 18.300.000. E do Finisa 2, 23.487.000 de saldo na dívida, aquilo que nós já pegamos de recurso, aqui descontando os pagamentos de juros e as amortizações que nós já pagamos. Aqui do Banco do Brasil, que foram aquelas 3 máquinas que foram compradas, 2.190.000. Não teve amortização ainda, porque está no período de carência. Então, aqui, onde foi gastados os recursos do Finisa 1, tá? Que foi os 29.875.000, está lá, né? Recuperação da malha viária, que quais foram as ruas, tá? Que receberam. Aqui a parte do TBTran de sinalizações, tá? Os semáforos, os abrigos do transporte coletivo, né? Os pontos de ônibus, pavimentação asfáltica, aqui máquinas, equipamentos para o Centro Integrado de Segurança, complexo esportivo do Jardim Bandeirantes, complexo esportivo da Marinha, do bairro São João, e revitalização de implantação de infraestrutura de praças, né, que são várias praças que foram, né, sofreram intervenções. Agora do Finisa 2. Então, o que nós temos aqui? Ó? Aqui foram os complexos esportivos São João, Jardim União e Marinha, tá? Foi a conclusão, né? Essas obras elas foram abandonadas, tiveram que ser retomadas. Então, a conclusão dessas obras, o Centro de Eventos de Telêmaco Borba, o estacionamento do cemitério e o Centro de Eventos, aquisição de veículos, né, na Secretaria de Obras Públicas, veículos do programa Cidade Vigiada, aquisição de veículos do Cidade Vigiada também, que foi outro contrato, pavimentação asfáltica, Distrito Industrial, Triângulo, ruas Galileu Galilei, São Jerônimo, São João e Rio Amazonas. E, continuando, revitalização da Praça Doutor Horácio Clabin, pavimentação asfáltica do Distrito Industrial, equipamento para o Centro Integrado de Segurança, tratamento urbanístico de vias públicas, aquisição de armamentos para a Guarda Municipal, implantação de infraestrutura de iluminação em praças e complexos esportivos, pavimentação asfáltica do Jardim União e Minicentro Esportivo, reforma do Complexo Esportivo Minicentro, revitalização do Complexo São Francisco, né, o antigo Banestado, pavimentação e implantação de canteiro central no bairro Casa Bela. Então, a pavimentação do Casa Bela. Além desses aqui, nós já temos ainda empenhado, que foi depois desse período de desembolso, a Avenida Horácio Clabin e a Arena Multiuso. Tá? Então, mas essas duas obras também já estão empenhadas. Então, além daquelas metas que nós vimos, despesa, receita, os resultados, ainda há uns demonstrativos de índices. Tá? Seriam índices do quê? Da educação, saúde, despesa com pessoal e o índice da dívida pública. Então, nós temos a nossa base de cálculo, que é a receita corrente líquida, tá? Que é de setembro de 2023 a agosto de 2024, 12 meses, 348.347.000. Tá?
Só que vocês notarem aqui, base de cálculo para pessoal e para dívida pública, ela está diferente, né? São outros valores. Então, segundo as regras do Tribunal de Contas, tá? Nós temos a receita corrente líquida, aí ajustada para o cálculo do endividamento. Então, é menos as emendas individuais, tá? As emendas da União e as emendas individuais, que foram 1.100.000 até agosto. Então, ajustada para índice de endividamento 347.247.000, aí ajustada para limite de despesa de pessoal, tá? Então, é 342.994, que é o 347 menos 200.000 de emendas de bancada e menos aqui os recursos que são destinados a pagamentos dos ACS e dos ACEs, que são 4.052. Então, desconta, tá, da receita para computar no cálculo do índice de despesa com pessoal. Então, para a despesa de pessoal é 342.994. Então, lá, base de cálculo para pessoal, 346 milhões, a despesa 160.306.000, índice 48,49%, tá? Então, está abaixo dos 51,30%, que é o limite prudencial. Dívida pública consolidada, a base de cálculo. Então, a dívida, nós vimos lá, está em 48.454.000, 13,95% da receita corrente líquida. O limite é 120% desse valor. A consolidada líquida. Então, a mesma receita corrente líquida está em menos 34.876.000, então menos 10,04% o índice. Então, está bem abaixo dos 120%. Despesas com FUDEB, então 70% do magistério. A base de cálculo são as receitas do FUNDEB, 40.899.000, aplicado até agosto 29.720.000, 72,67%. Então, está cumprindo os 70%. Educação, mínimo de 25%, tá? A base de cálculo, 177.510.000, as despesas computadas, 36.561.000, 20 e 60% até agosto. Despesas com saúde, 37.992.000 aplicado em saúde, que é 21,79%, tá? Base de cálculo, 174.392.000. Então, são basicamente as mesmas receitas. Algumas que computam para a educação e não para a saúde, tá? São aquelas extraordinárias que vêm do FPM. Ele vai 25% para a educação e não vai nada destinado para a saúde, por isso essa diferença aqui de cálculo. E, então, o último demonstrativo que nós temos aqui, que é a despesa por órgão até agosto. Então, no ano foi 332.391.000, no Poder Legislativo, 5.813.000, que é 1,75% da despesa total. Secretaria-Geral do Gabinete, 19.563.000, 5,89% do total da receita. Gabinete do Vice-Prefeito, 175.000, 0,05%. Procuradoria-Geral, 1.922.000, 0,58% da despesa. Controladoria-Geral, 265.000, 0,08%. Secretaria Municipal de Administração, 22.101.000, 6,65% do total da despesa. Secretaria Municipal de Finanças, 17.216.000, 5,18% da despesa total. Obras e serviços públicos, 73.131.000, 22% do total da despesa. Aqui, trabalho que agora passou a ser desenvolvimento econômico, né? No orçamento nós vamos dizer que já está com uma nova nomenclatura. 2.755.000, 0,83% do total. Esportes e recreação e cultura, 16.190.000, 4,87%.
Secretaria Municipal de Educação, 59.786.000, 17,99%. Secretaria de Saúde, 71.381.000, 21,48% do total da despesa. Assistência Social, 12.932.000, 3,89% da despesa. Planejamento Urbano, 2.557.000, 0,77% da despesa. Fundo Previdenciário, 26.598.000, 8% do total da despesa. Então, esse era o último demonstrativo, né? Se tivermos alguma pergunta, alguma colocação, alguma colaboração. Isso, e até mesmo quando nós vemos ali um déficit orçamentário, né? Então, como nós temos 25 milhões, mas nós temos 36 milhões ainda para receber dessa despesa empenhada do Finisa, tá? Ele está como déficit, mas é um recurso garantido, tá? Só que ele é desembolso trimestral, você não recebe para toda empenhada. Conforme você vai executando, pagando, então eles liberam 3 meses, você paga, tem que fazer o cronograma para 3 meses, desembolsa, paga 3 meses e vai pegando a cada 3 meses o recurso para pagar 90 dias de pagamento das despesas. Eles não liberam o dinheiro assim todo de uma vez, o recurso. Não, que nós estamos fazendo aqui. Já em seguida nós vamos fazer do orçamento para o ano que vem, vai estar lá a despesa da ordem pública, da cultura e turismo, tá? Que são as secretarias novas, tá? Então lá já vai aparecer. Tá? Então, separado esporte e recreação e cultura e turismo. Então, está agendado aqui para as 16 horas. Tá? Vamos só tomar uma aguinha aí, 9 minutos e mudar né? E nós vamos encerrar, então, essa audiência e daqui a pouquinho nós já reiniciamos daí com a... E daí nós já iniciamos daí a da Lei Orçamentária de 2025. Né? Agradeço a presença de todos, também quem está nos assistindo, né, online, também pela internet também. Muito obrigado.